Fuyuki é um garoto pacato da capital Great Campus, que acaba encontrando um lápis em meio ao lixo. Ok. Um lápis em meio ao lixo. Rochas misteriosas que guardam o cosmos, uma energia esquecida pelo mundo depois do século XVII. Neste século haviam dois tipos de pessoas. Foi uma passagem muito abrupta, não consegui entender o que o lápis tem a ver com isso que ele está narrando agora. Tá. Haviam dois tipos de pessoas, magos e humanos. Os humanos estavam em guerra por muitos motivos negativos. Os magos, então, sem ter o que fazer para acabar com a guerra, sugaram todo o cosmo que haviam no corpo daqueles humanos. Cosmo é tipo o cosmo do Cavaleiro Zodíaco, então, aqui no caso? Tá. Assim, criando tá. Achou uma lápis. E aqui eu li errado. Eu li um lápis. Eu achei que era um lápis. Uma lápis, uma pedra, né? É o nome de um tipo de pedra, né? Enfim. Criando a lápis Coccinius, sei lá. Uma rocha carmesim cheia de inveja, raiva, rancor e tudo o que há de ruim naquela época. Bom, é isso que os pesquisadores do século XVII acreditam que aconteceu. No presente, Fuyuki encontra uma fração despedaçada e coleta consigo. Chegando em casa, é pego pela organização Tamago PSO. O nome da organização é Ovo mesmo? E é levado para Tamago Prison. Agora, Fuyuki deve tentar fugir dessa prisão, conhecendo vários outros prisioneiros com o mesmo destino, mas com objetivos diferentes. A gente vai ter uma história de prisão e basicamente ele vai tentar fugir, né, dessa prisão. Beleza. Aí todo o contexto. O lance, eu acho que quando a gente vai trabalhar sobre a fuga de uma prisão e a história é sobre isso, aí é que eu falo que talvez dê uma volta muito grande. Mas então, já que a gente deu essa volta para poder colocar o personagem na prisão, o que eu tô falando com volta? Você contou lá que tinha magos e humanos e fez não sei o que, não sei o que lá e tal, e tudo isso, beleza, para colocar os personagens na prisão. Eu imagino que esse contexto tem que servir para alguma coisa dentro da história, que seja para, de repente, esses personagens adquirirem poderes, para ter esse contexto dos magos e coisas do tipo, e isso ser trazido para dentro da história de alguma forma, ou algo assim, porque senão, novamente, você poderia simplesmente fazer um cara que, ele virou uma esquina, viu um assassinato, o bandido fugiu e jogou a arma nele, a polícia chegou logo em seguida e prendeu ele sem querer e agora ele quer fugir. Porque ele vai ser condenado à prisão perpétua ou pena de morte. E aí, sabe? Um contexto muito mais simples e você conta a mesma história do cara, conhecendo um monte de gente tentando fugir da prisão. Então isso eu quero dizer sobre ter dado uma volta muito grande para chegar em algo um pouco simples. Essa história de fuga da prisão não precisa de todo esse contexto para acontecer, mas já que tem todo esse contexto, que ele seja usado para alguma coisa dentro da história. Então essa prisão, os guardas têm alguma espécie de poder que eles usam a partir dos estudos que são feitos das lápis, e todo mundo que está ali achou lápis, e por ter tido contato com a lápis desenvolve algum tipo de habilidade ou algo assim, e aí por isso que eles estão sendo presos, porque senão eles nem sabem o que é. Pega o objeto, joga os caras, interroga eles, blá 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 blá, 8 ou 9 horas de interrogação, sei lá, interrogamento. O cara comprova que o cara não sabe nada, ou mata ele logo, dá cabo logo, acabou o problema, ou joga fora. Para eles estarem vivos, precisa de um motivo também, né? Estarem vivos e presos. Então, o motivo talvez seria estudar eles, seria ver esses poderes que eles absorveram e tal, algo do tipo, ver qual que de repente pode ser útil para eles, qual que eles podem ou até devem descartar por ser um perigo, ser um risco, etc, pro plano maior que eles estão fazendo. E aí talvez, dado todo esse contexto, o objetivo inicialmente que era fugir, em determinado ponto da história pode migrar de objetivo, e aí ele começa a entender o que tem, né, esses vilões e tal, qual que é o plano deles, e fala, não, tem que impedir eles de fazerem isso, porque eles vão continuar pegando essas pedras e vão, sei lá, libertar um grande poder, um grande bicho, sei lá, qualquer coisa assim, vai acabar com o mundo, eles vão dominar o mundo, eles vão, enfim, vão controlar o país inteiro, vão fazer uma ditadura, enfim, não sei. Qualquer coisa que o personagem atribua, tipo, esses caras, isso aqui tem que acabar, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que aproveitar que eu tô aqui dentro pra conseguir fazer essa coisa, e aí beleza, ele pode até conseguir ir fugindo, mas daí depois mudar o objetivo pra algo mais assim. Porque senão, beleza, ele foge da cadeia e aí acabou, é isso a história. Tipo, ele conseguiu fugir. Aí por isso, entra o que eu falo. Temos uma volta muito grande com poderes, magos, pedra, etc. Um objetivo maior por trás dessa agência, dessa Tamago PSO, de estar juntando essas pedras e estar aprendendo essas pessoas e tal. E aí se você só fizer uma história de fuga,
talvez fique uma história um pouco vazia em termos de significado. Uma história que poderia ser muito mais simples. Aí eu falo, se o seu objetivo é só realmente fazer uma história de fuga, faz um one shot mais simples, sem necessariamente envolver tudo isso. E aí, de repente, você usa esse contexto aqui dessa história que eu achei bem interessante, de repente, para algum outro tipo de história, alguma outra história, onde você não necessariamente precisa do foco da fuga da prisão. Porque aí entra uma coisa que eu ia falar lá antes e acabei embalando em outros assuntos, né? Minha mente trabalha assim. Quando a gente vai fazer uma história focada em fuga de prisão, a gente precisa escrever muito bem as regras de funcionamento daquela prisão, porque geralmente são através dessas regras, são observando essas regras e tentando trabalhar junto com elas ali na brecha delas, é que o prisioneiro vai conseguir fugir, né? Então assim mais ou menos que é feito. Todas essas histórias de planejamento, etc., e de fuga de prisão sempre trabalham nesse mesmo sistema. Então, para que o personagem ele possa fugir, ele precisa entender as regras que estão acontecendo ali para que ele possa trabalhar a margem delas e tal, nas falhas que essas regras têm. E o autor precisa criar e esclarecer essas regras de maneira muito direta e muito objetiva para que o leitor também entenda essas regras, de modo que o próprio leitor compreenda a dificuldade que é fugir dali e, vamos dizer assim, compre a ideia de que o personagem foi inteligente a ponto de quebrar aquela regra, porque seria uma regra que nem o próprio leitor conseguiria quebrar. E aí entra muito parecido com o mangá de mistério. Quando você está fazendo algo assim, é uma competição sua como autor com o leitor, porque se você cria a regra e expõe a regra para o leitor, você automaticamente está dando a possibilidade do leitor de ele mesmo pensar em planos de fuga, pensar em vários pontos ali, né, para quebrar a regra, para fugir ou coisa do tipo. E a partir daí, se o seu personagem não enxerga algum ponto muito claro que o leitor enxergou, talvez o leitor comece a não gostar muito da história, comece a achar o personagem meio burro, enfim, ele vai ficar à frente do personagem na história, e aí talvez a coisa não funcione. Então, tanto histórias de mistério, quanto histórias assim de fuga de prisão, etc., precisa de um trabalho mental muito forte do autor em estabelecer muito bem as regras ali, quais vão ser os furos das regras que o personagem vai aprovar e tentar pensar em outros furos, talvez mostrar para alguns amigos, contar tudo isso para amigos e pedir para eles mesmos pensarem ali em outros planos de fuga, para que você possa, em casos onde aquele plano de fuga é um plano que não vai contribuir para o roteiro que você quer contar, você inventar uma nova regra. Você tem essa vantagem de poder criar novas regras, né, a qualquer momento antes de fazer a história, inventar uma regra que quebre aquele plano de fuga. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o personagem ele percebe que tem a troca, geralmente é sempre a ver com troca de guarda, né? Tem uma troca de guarda na hora do almoço. E aí, nesse momento, os guardas vão ali para o almoço, só fica o povo da cantina ali. E aí, nesse momento, ele pode tentar trabalhar na cantina, oferecendo o serviço ali. Na hora que os guardas trocam, ele pode tentar escapulir pela cantina. Beleza, então esse seria um ponto. Vamos imaginar que, na verdade, o plano de fuga que você quer fazer com o personagem não tem nada a ver com isso. Mas se esse detalhe está traçado ali na história, que uma hora ali na hora do almoço tem uma troca de guardas e fica só a galera da cantina e tal, o seu leitor, ou o seu amigo que está analisando ali aquele plano para tentar traçar, ele pode falar exatamente isso. Ele poderia fazer ali, ser voluntário na cantina, e na hora que dá a troca de guarda na hora do almoço, que só tem a galera da cantina ali, ele pode tentar fingir que vai buscar mais comida, etc, fazer alguma coisa, e nesse momento ir, sei lá, pro caminhão que traz a comida e tentar fugir ou algo assim. Aí você fala, putz, mas aí isso quebra um pouco do que eu queria fazer, do plano que eu queria fazer, porque ele tem que acontecer não sei o que e tal. Aí você faz qualquer coisa que impeça isso de acontecer, do tipo, não tem, na hora do almoço, quando tem a troca de guarda, os almoços os outros guardas eles vão para a cantina almoçar. Logo, não ficam só ali a galera da cantina livre, sem guarda por alguns minutos, porque os guardas que estavam de plantão vão almoçar ali na cantina. E aí chegam os novos guardas. Pronto, você já criou uma regra que quebra aquele plano de fuga que talvez o seu leitor poderia ter pensado. Então você vai intricando aquilo de modo que só o plano que o seu personagem formou, aquele plano que você quer que o seu personagem forme, vai funcionar. E aí geralmente vai ser difícil, né, por ter só um plano que funcione, vai ser mais difícil do seu leitor chegar a essa conclusão. E aí você consegue a reação esperada, que é o seu leitor não imaginar como que o seu personagem vai conseguir fugir e se surpreender quando ele revelar o plano dele e, de fato, conseguir. Eu acho que esse é o melhor jeito de trabalhar. Assim,
Não é porque eu estou explicando isso aqui que torna fácil de fazer. Algo completamente, assim, extremamente difícil e complexo de fazer. Vai exigir muita escrita, muito tempo pensando e criando sobre isso, mas quando bem feito dá um mangá muito, muito legal de ser lido.